Olá, esse é mais um episódio do Conversas no Vila. Eu sou a Camila e hoje eu estou aqui com a Alê, gerente da nossa plataforma Amplia. Tudo bem, Alê? Tudo bem, Camila? A Alê veio diretamente do Rio para uma conversa hoje, né, Alê? A gente vai falar um pouquinho sobre o nosso material Amplia, o material que a gente usa lá no Colégio Vila Figueira. A Alê, se apresenta para o pessoal te conhecer. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alessandra Santos, aqui na Amplia eu sou gerente pedagógica. Eu olho ali muito para material didático, em evolução, a entrega da nossa excelência acadêmica, o olhar das avaliações e o contato, sim, presencial com as nossas escolas parceiras. Essa sou eu e um pouquinho da minha vida. É muito bacana porque hoje a Alê esteve lá no colégio, né? Nós estivemos juntos lá passando pelas diferentes turmas, com as coordenadoras, conversando um pouquinho sobre o material e um pouquinho das novidades que a Amplia traz. Mês passado eu estive lá no Rio, né? A Lê veio para São Paulo, mas eu estava lá no Rio, num congresso que foi maravilhoso, né, Lê? Foi muito bom. A gente teve vários momentos de insights, tanto pedagógicos, comerciais, financeiros, enfim. E tivemos algumas novidades do material e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o material Amplia, né? Sobre esse material que trabalha aí com essa excelência acadêmica. Dentro da Amplia e o que nós trouxemos, principalmente no Conexão Amplia, que foi nosso momento de trocas e experiências pedagógicas, a nossa intenção é trazer o quanto o material tem evoluído para próximo da realidade da sala de aula. Sim, a gente precisa entender que aluno é esse, com quem a gente está conversando, com quem a gente está falando e o que ele precisa. Então a Amplia traz sim, dentro da educação infantil, potencialidades aonde o protagonismo precisa ser a pauta, a alfabetização como uma certeza daquilo que a gente garante na entrada nos anos iniciais. Dentro dos anos iniciais, a gente vai entregar com muita maestria o foco na língua, entendendo que estudo da língua portuguesa é um lugar onde a gramática e a ortografia precisa ter mais atenção. Interpretação de texto é a alfabetização. Então isso é algo que a gente já entrega. Toda a nossa língua portuguesa é dividida em gêneros, dos anos iniciais até o ensino médio, né, Camila? Porque a nossa perspectiva aqui tá alta em relação ao médio. Mas antes, segura, a gente vai olhar um pouquinho também para os anos finais, que pra gente é um segmento sólido, é um segmento onde a contextualização marca toda a aprendizagem. Sim, o seu filho precisa de conexões com fatos da sociedade e o material entrega isso em cada abertura de capítulo. Então a família, os alunos conseguem visualizar a contextualização sendo algo muito próximo à realidade de vida. E os exercícios, trazendo ali um grande marco onde a gente entende que a prática do conteúdo, né? Exercitar. E na plural, nós temos estudo orientado, com muitos exercícios para os nossos alunos. E a grande novidade, né, Camila, que hoje foi um dia de grande satisfação, foi conversar sobre o ensino médio. Que aluno é esse que quer ficar no Vila? Que aluno é esse que tem a cara do Vila e a Amplia consegue abraçar? E abraçar em todas as suas perspectivas de vida, né? Emocional, social e cognitiva. Agora para 2026, Colégio Vila Figueira tem aí ensino médio e esse desafio de trazer esse aluno para se preparar para o Enem, né? Porque a gente sabe que ele chegou até o ensino médio, nós estávamos conversando isso hoje pela manhã, ele já trabalhou ali diversas habilidades, competências, mas é agora no ensino médio onde nós vamos nos aprofundar e prepará-lo de fato para o Enem e mercado de trabalho, né, para grandes universidades. Fala um pouquinho sobre esse material do ensino médio, Ale. A gente até trouxe aqui o material. Eu digo que o material do ensino médio da Amplia, ele vem reforçar tudo aquilo que a gente acredita quanto mercado de trabalho, excelência de aluno dentro das universidades, porque a gente sabe que a gente desenvolve sonhos dentro do ensino médio. É a partir do sonho do aluno que a gente traz toda uma perspectiva. E quem não sonha com o Enem? E quem não sonha com uma classificação? Isso faz parte do Enem ou de qualquer outro vestibular de dentro do seu estado, porque a validação do ensino médio, ele passa por um exame. Mas como é que eu entendo sobre isso desde a primeira série? Eu estou entrando no ensino médio. Eu já sou visto como um aluno competente, sim. E aí, por isso que eu gosto de trazer essa diferença do nosso livro, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Eu tenho, dentro dessa estrutura, uma estrutura dividida. Eu não tenho um único livro de ensino médio. Eu tenho 2 livros de ensino médio. O primeiro livro me traz a expectativa do quê?
do primeiro dia do Enem. E o segundo livro? O segundo dia. Eu já entro no ensino médio, já me colocando lá nesse universo do Enem. E essa perspectiva, para Amplia, ela tem que ser desenvolvida. O aluno, para chegar na terceira série do médio e conseguir fazer uma avaliação dentro de uma perspectiva de aprovação, está ligado a um crescimento. Não é só estar numa terceira série. E essa proposta é algo que a gente abraça e que os alunos receberão 6 livros ao longo do ano. E isso traz para a escola uma robustez dentro de conteúdos, porque sim, a BNCC trouxe grandes competências que são alcançadas pelos conteúdos bem divididos e sim, segmentados por disciplina, porque vocês viram que são áreas, mas dentro desse livro eu tenho disciplinas que sim, nós somos conservadores nesse lugar. No lugar onde entregar a disciplina como uma maneira do aluno se organizar, favorece a janela de aprendizagem. E isso traz a contextualização como um grande fator do material. Que bacana. Sabe que aqui no material do ensino médio, e que acontece também nas outras séries, desde o fundamental, é esse finzinho de capítulo. Isso aqui me encanta no material, assim, porque a gente vai trabalhar um mapa mental, um mini resumo, uma autoavaliação, onde permite que o aluno ali se perceba nesse processo de desenvolvimento de aprendizagem. Será que eu entendi? Que eu não entendi? Será que eu preciso estudar mais sobre isso? Será que o professor também consegue ter esse olhar? Será que eu preciso retomar essa aula? Será que a maioria dos meus alunos ficaram com dúvida? Então isso dá um dinamismo muito grande para a aula, né, Lê? Esse material é muito bacana. O capítulo em 30 segundos, que é o espaço onde a gente cresce quanto amplia, e os seus alunos, Camila, eles já conseguem enxergar isso desde o primeiro ano. E essa é a linguagem que a gente quer fortalecer no médio. Porém, no médio, ele já precisa ter uma rotina. E uma rotina até muito mais forte, aonde ele precisa direcionar como que ele vai estudar em casa. Hoje, o estudar em casa, ele vai partir do capítulo em 30 segundos. Ele tem uma autoavaliação para acontecer. E essa autoavaliação, ela não vai acontecer só porque ele tirou uma nota. E a partir de uma nota. A nota faz parte do sistema. A gente está no Brasil. E nota é um lugar que a gente valoriza. Sim. Porém, o seu professor, em nível de conteúdo, que a gente vai chamar de procedimentais ou atitudinais, ele vai conseguir enxergar a evolução da turma. E o aluno ter um diálogo mais direto. Professor, eu tenho dúvida nesse assunto. Como eu ando? E aí ele vai para plural, porque ele tem videoaula. Ele vai fazer exercícios dentro do estudo orientado. Ele vai pedir, Camila, para inteligência artificial. É sobre isso que eu queria falar. Lá no Congresso nós vimos muito sobre o plural, né, e sobre o plu, que é a nossa inteligência artificial dentro do nosso sistema, né, e o quanto isso traz de benefícios para esse aluno. Porque diferente de um chat GPT ou uma inteligência artificial que o aluno tem aí à disposição, a nossa inteligência artificial, ela tem o material como base. É o que traz para o pai uma segurança de que esse conteúdo que vai ser ofertado para o aluno é algo que já passou por uma curadoria, que é o mesmo conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula, né? E a inteligência dentro da Amplia, a partir da Plural, traz uma segurança de conteúdo mesmo. Porque o ChatGPT é super conhecido, nós temos hoje mais de 10 propostas de inteligência artificial, então o mundo mudou. Sim. Hoje o aluno tem essa facilitação, mas qual é a segurança de conteúdo? De que aquilo não é fake? De que não foi construído por uma pessoa que não é um especialista? Olhando para dentro do Blue, que é uma bolinha lilás no Linda. Cantinho do livro, ele só vai clicar nessa bolinha e ele vai ser alimentado, a inteligência ela é alimentada pelos dados do material e vai abrir a cada livro. Então, a cada livro disponível dentro da Plural, o aluno terá todo o processo de resolver uma questão que ele estava com dúvida em casa. E em casa não tem um professor. Em casa, muitas das vezes, ele está lá e precisa resolver as estratégias de aprendizagem. Ele vai poder pedir para a inteligência. Rotina de estudo, às vezes o aluno não sabe construir uma. Ele vai pedir para a inteligência. Lista de exercício. Às vezes o aluno fez todas as questões do livro, mas ele fala, não, eu preciso focar dentro de um assunto de elementos atômicos, por exemplo. E aí, o que você vai fazer? Você vai pedir isso para a inteligência. Ele pode pedir uma rotina de estudo dentro da inteligência. Então, o nosso aluno hoje, ele consegue ser abraçado, mas com segurança, evitando qualquer, de verdade, fake news
que a gente sabe que fica solto quando a gente pensa em mundo de internet. Então, a garantia da Plural é para abraçar o aluno em casa, é para que ele se sinta seguro onde ele está pesquisando. Mas, Camila, tem um ponto aqui que eu gosto muito de trazer. Eu não sei aí o quanto a gente faz de exercício, né? Mas eu sei que o livro traz bastante exercício. E tem um ponto alto dentro dos nossos exercícios, Camila. Tem habilidades. Por que tem habilidade? Dê uma olhadinha no livro do seu filho quando você adquirir, junto com ele mesmo. É muito importante que a família acompanhe esse processo do médio. A gente, dentro do material, trabalha com a BNCC, porque é um grande marco de lei. A gente não pode negociar as competências. Mas o Enem não mudou, né, Camila? A gente girou para uma BNCC, todas as escolas se adaptaram em relação à lei. Nós temos que transitar isso para os nossos alunos com muita segurança, mas nos exercícios nós vamos entregar para o seu aluno de ensino médio a matriz de referência do Enem em todos os exercícios. Que são as competências e habilidades que eles precisam desenvolver. Então, ele vai ter o conteúdo e ainda vai se desenvolver essas habilidades, né? Então, isso que deixa o material ainda mais robusto e a certeza de que teremos um médio de muito sucesso. E o que me encanta é que o material da Amplia, ele vai entregar esse aluno, né? Vai chegar esse aluno no médio, mas nós temos ele lá desde a educação infantil, desde as séries iniciais, então trabalhando esse processo de alfabetização, vindo ao longo dos anos finais, para chegar no médio com competência, né, com condições de fazer esse trabalho. Eu acho que vocês estão no processo. Eu digo que escola lida com o processo ano a ano. A gente vence ali as habilidades olhando para o ano e olhando para o segmento. Normalmente a gente chama ali o 5º ano o final de um segmento e o 9º ano o final do 2º segmento da escola. E nesse lugar é que a excelência acadêmica precisa ser garantida, para que ele entre dentro de um formato aonde ele vai ser exigido dentro de conteúdos, sim, mas conteúdos que são olhados em competências, para que ele consiga entregar o quê? A alta performance. Eu digo que a Amplia leva o aluno para a alta performance. Não é que ele precise ser um aluno de alta performance, mas ele pode ser, sim, desenvolvido. E quando desde a base isso é uma certeza do que a gente entrega, o nosso ensino médio ele é uma consequência. E eu digo muito para os alunos que usam todo o nosso material. A aprovação é algo natural. Ela não é uma preocupação. Ela não é uma dificuldade. Ela é um processo. E eu preciso olhar para esse lugar com garantia de que eu estou aprendendo, de que eu estou aprendendo para a vida, porque nós temos habilidades de vida garantidas no material, e um ponto da cidadania, que para a gente é muito sério. A gente trabalha a cidadania desde a educação infantil, mas no livro tem uma vinheta que é Eu e o Mundo. E dentro do ensino médio, a gente vai trabalhar isso com muita segurança, que são vinhetas específicas para cada disciplina. Como eu tenho, por exemplo, em matemática, o pensamento computacional, que é uma exigência. Qual é o aluno hoje que não precisa aprender de maneira tecnológica? Isso é um pensamento que precisa ser construído. Porque é você sair daquele universo de aula de tecnologia, de informática, para você trabalhar o pensamento computacional. Então, assim, as famílias têm que entender que nós estamos neste momento de transição, né, e oferecendo para os alunos, de fato, para que eles trabalhem e não numa disciplina, mas em todas, né? Porque eles vivem nesse contexto, hoje com acesso à internet, ao computador, à tecnologia, de maneira muito diferente, né? Eu digo que o que a gente aprendeu com a tecnologia e a internet de uma maneira tão livre para o nosso aluno é desenvolver nele o pensamento crítico. Usar a inteligência artificial, ele hoje é uma vantagem. Ela não nos substitui como ela não vai substituir o nosso aluno. O nosso aluno é o ser pensante sobre ela. E sim, dentro do material, eles vão encontrar questões ali que eles vão precisar buscar, que é o que a gente chama de desenvolver a pesquisa. A função da escola, de um material, também é desenvolver o aluno pesquisar o mundo, entender que mundo é esse além do conteúdo da escola. E eu digo que o pensamento crítico é o grande fator do uso da tecnologia. Meu filho pode usar? Sua filha pode usar? O aluno pode usar? Pode, a partir do momento que ele tenha uma criticidade para até escrever num exercício de casa, fazer como uma atividade de redação, porque a gente sabe que hoje a redação ela tem um lugar de ênfase absoluta e solitária. Eu até brinco com minha filha. Eu falo para ela, filha, se você tira 1000 em redação,
você sobe a sua régua. E aí ela fala, mãe, isso é muito difícil. Mas o que eu quero trazer? A redação hoje, ela tem valor e ela precisa ter espaço dentro da escola. E dentro do seu médio, você vai receber um Redmil, que vai ajudar esse aluno a usar os diversos recursos para construir uma redação de qualidade. Você sabe que a redação ela tem um fator tão importante e nós, enquanto escola no Vila, observamos essa necessidade de trabalhar essa redação, que nós trouxemos agora do 6º ao 9º uma aula a mais de redação. Então, os alunos terão as aulas de português, mas eles terão uma aula específica para que ele não chegue no ensino médio com essa defasagem ou a necessidade de se trabalhar esse conceito que não foi trabalhado antes. Então, nós colocamos na grade curricular agora uma aula de redação para fortalecer esse aluno desde a base. Então, essa preocupação nossa é estar em constante movimento, buscando sempre onde melhorar e trazer essas essências, esses pilares do material para a prática. Não dá para ser excelência acadêmica na parede, né, com os diplomas dos professores na parede. Não dá para se trabalhar a cidadania da boca para fora. Né? Não dá para se trabalhar esses aspectos sem a gente, de fato, colocar isso em prática e ter um material que trabalha com isso, que traz isso no dia a dia, como você fala muito, na contextualização, porque antigamente a gente aprendia e tinha aquelas falas, né? Mas para que eu vou aprender isso? Então, quando o material traz esse contexto e eu observo que determinado conteúdo eu uso ali, determinada pessoa usou ali, isso faz parte do dia a dia, né? Isso facilita, isso traz sentido para o aluno, isso facilita o processo de aprendizagem. E evita aquela frase que, se a gente olha para trás ou olha para o nosso banco de escola, quando nós fomos alunas, a gente perguntava assim, por que eu estou estudando isso? Exatamente. Porque o meu professor, ele não contextualizava, ele entregava o conteúdo como um marco e continua sendo esse lugar. Só que hoje o meu aluno, ele só senta para aprender se fizer sentido. E aí eu tenho que dizer para ele, antes de eu entregar para você DNA ou RNA em biologia, por exemplo, vamos falar sobre o teste de paternidade? Vamos falar sobre o teste de maternidade? Vamos entender o quanto esses testes são aplicados em sociedade? Quais são as esferas que eu encontro? Para depois você entender DNA? Vamos falar um pouquinho de célula? Vamos. Nós não vamos deixar de falar de célula. Mas antes da gente falar de célula, peraí, você tem espinha e cravo? Tenho. Por que você tem espinha e cravo e o coleguinha do seu lado não tem? Ou ele demorou mais tempo para ter? Ou ele teve outra questão, outra idade? Porque a célula demonstra, e é na célula que o nosso corpo funciona. Então, assim, existem assuntos dentro do material, como, por exemplo, o 9º ano de vocês. Com certeza o professor já trabalhou Guerra Fria. E a nossa Guerra Fria é a partir do Capitão América. Então, assim, não é que eu não vou entregar a Guerra Fria, não é que a família não vai enxergar conteúdo, o aluno vai enxergar conteúdo, tanto que todo o nosso conteúdo do 6º ao 9º é topificado, então ele é dividido com números, até para organizar bem, e porque a gente olha para as crianças de inclusão, então eu olho para os adolescentes que precisam ter isso muito bem organizado para que ele consiga escolher ali qual vai ser o foco de interesse ou o foco de atenção. Mas a contextualização, ela parte como uma abertura mental. O professor vai falar do Capitão América, mas ele vai contextualizar com a Guerra Fria. E aí eu vou aprender a Guerra Fria, mas da porta da escola para fora, eu já entendo que o Capitão América está totalmente ligado ao conteúdo de Guerra Fria. E tento começar a conectar isso. Eu gosto de brincar também em língua portuguesa. A gente tem um capítulo lá que é de meme. E aí, meme 1, meme 2, meme 3. O aluno olha e fala, meu Deus, eu vou estudar meme. Sim, porque eu também estudei. Só que a minha professora falou para mim, Camila, que era figuras de pensamento. É interessante? Não sei nem o que significa. Mas eu falo pro seu aluno no 8º ano, vamos estudar meme. Todo mundo sabe com certeza. É sobre o lugar de vivência deles. Eu digo que valorizar a vivência para que a contextualização faça sentido, eu brinco até que assim, eu amo obra de arte. Eu acho que arte é um lugar que a gente tem que valorizar dentro da escola. Visitar museus precisa ser um pré-requisito de um ser humano, só que a gente sabe que isso é um processo de ensinagem. Sim. Ele precisa desenvolver valor nesse lugar. E nós colocamos obra de arte no nosso material. E quando tem a obra de arte, Camila, às vezes é difícil contextualizar, mas a gente tenta trazer o artista como grande foco para que o adolescente, a criança, nós temos o Ivan Cruz, que é um grande artista dentro do nosso material, e que ele fala de infância. E aí a professora em língua portuguesa vai trazer a infância a partir de um artista. De repente, naquele momento,
vai ser a partir daquela imagem que a criança vai estar brincando de pipa, ele vai estar brincando de barquinho, porque o Ivan Cruz desenha muito sobre isso. Mas é a partir da brincadeira que eu trago a obra de arte e contextualizo ela para trabalhar brincadeiras antigas e brincadeiras modernas. Então, para Amplia, a valorização de uma contextualização dentro de um viés de atualização, porque no 8º ano a gente também entrega ali na contextualização do conteúdo de Revoluções Inglesas a morte da Betinha, que a gente pode chamar assim, que é conhecida assim pelos nossos alunos, mas a Rainha Elizabeth. E a gente parte da morte dela, porque foi um reinado muito longevo, para entender Revoluções Inglesas. Então eu começo do atual e volto. Pra gente isso é um processo de aprendizagem que, assim, não é para o aluno esquecer. A gente tenta trabalhar a contextualização para que a gente valide o conteúdo por mais tempo na cabeça do aluno e que ele evite a memorização como única técnica de aprendizagem. Ele vai memorizar, tá, Camila? Porque a gente gosta que ele tenha lógica. E a memorização faz parte do processo, né? Ela não pode ser ignorada. Ela faz parte. Tanto que a gente valoriza dentro de uma vinheta desde os anos iniciais, o é lógico. Ali é cálculo mental. Precisa ser desenvolvido. Porque se você não estimula ele a pensar sem só usar os dedinhos ou sem usar o papel, ele se acostuma a ter um apoio. Em algum momento ele precisa usar estratégias mentais, pensar nos números, né? E não só pensar em letras. E nesse caminho, não é para que ele memorize apenas, mas que ele entenda e leve mais tempo para esquecer. Porque, Camila, eu vou te contar uma história. Eu tenho vários pais que eu conheço que falam assim, não era assim que eu aprendi, não tá igual da minha época. E eu digo para eles, não tá, porque aqui é uma maneira do seu filho lembrar. Na sua época, você era de decorar. Decorava e tudo pra bem, prova. você decorava e você passava de ano, tá? Porque esse sistema, ele funciona pro ano. Pro restante, ele morre, porque o aluno esquece no ano seguinte. A memorização, o único problema dela é que faz você esquecer. Agora, a contextualização não. Ela faz você lembrar do assunto fora da escola, que é o que a gente tenta o máximo. A gente caminha nesse lugar e é a nossa bandeira. Porque para você chegar à excelência de conteúdo, você precisa contextualizar. Olha, quanto conteúdo bacana. Eu passaria o dia inteiro aqui conversando com você, Ale, foi uma delícia. Eu quero te agradecer, em nome do Colégio Vila Figueira, por esse bate-papo, por esse tempo aqui com a gente. Desafio você aí conhecer o colégio, entender um pouquinho mais sobre a nossa proposta pedagógica e o nosso material. E, Ale, venham quantas vezes quiser, estou sempre convidada. Muito obrigada. Muito obrigada, Camila. Para mim é um prazer poder dividir essa parceria, porque nós somos parceiros e é dessa maneira que a gente cresce. E deixar aqui registrado que o que o seu professor divide conosco, que o que a sua equipe pedagógica, que sempre foi muito forte para Amplia, traz de realidade de sala de aula, a gente sempre valida. E todas as nossas atualizações, contextualizações, elas estão voltadas a ouvir o professor. E sim, a gente sabe que quem entrega tudo que a gente acredita é o professor, mas é o aluno que está no processo de aprendizagem. Então a gente tenta olhar para os dois lugares e super te agradecer por sempre dividir conosco tudo aquilo que nos faz crescer. E ó, aqui é parceria de verdade. Aqui é. Gente, obrigada. Até o próximo Conversas no Vila.